Amém? Eu já queria, sem perder tempo, chamar o meu pastor, meu amigo. Vou te falar um negócio, viu? Eu acho que quando Adão foi criado, eu acho que usaram essa forma aqui: o homem abençoado. Querido, nós temos um entendimento aqui na igreja, querido, que não é uma placa que leva para o céu, não é uma igreja que te salva, mas quem nos salva é Jesus Cristo de Nazaré. E nós temos feito alianças, né? Semana que vem, o pastor, sem ser nessa semana que vem, na outra, o pastor da igreja batista estará conosco, né? E nós queremos fazer isso com todos os pastores da cidade. E eu quis começar, né, com esse pastor amigo, né? Porque a gente quer ter aliança com todos os ministérios dessa cidade, amém, querido? Você pode ficar na casa que você quiser, toda a igreja é uma bênção, né? Mas você tem que saber aonde é o seu lugar, onde é a sua casa. Mas, querido, nós somos uma só igreja que vai morar no céu, amém? Lá no céu não vai ter, né? O pessoal da igreja seamita é a direita, daí a PV, não, é aqui, ó, virou esquerda, a primeira, não. Lá no céu nós vamos ser uma só família, amém? Então nós temos que quebrar esse preconceito no nome de Jesus. Então eu queria que a igreja estendesse as mãos para cá, no nome de Jesus. Nós vamos orar pela vida desse homem de Deus, que ele seja usado para falar o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, usa a vida do teu filho, Pai. Nós profetizamos a sua mão sobre a vida dele. Multiplica a tua vitória sobre a vida dele. Usa ele nessa noite, no nome de Jesus, né? Eu não queria deixar o senhor nervoso não, mas nós estamos gravando. O senhor vai ter o DVD dessa pregação, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Olha que bênção. Então, nós vamos sair aonde? Na Globo não, né? No SBT. Na Record. Macedo, né? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Como eu já disse, é uma honra poder estar aqui, irmãos, podendo compartilhar da palavra de Deus, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu não tenho dificuldade não, irmãos, de compartilhar a palavra de Deus. Se a pessoa me chamar qualquer dia, qualquer hora, eu posso estar preparado, despreparado, eu vou aceitar o convite de falar em nome de Jesus, porque isso é uma coisa que já está dentro do pastor Wesley. Eu caminho com Jesus já há aproximadamente 8 anos, vai fazer 9 agora, dia 2 de agosto de 2019, faz 9 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. E dentro desse tempo, caminhando com Jesus, eu sempre aprendi a falar de Jesus. E quando eu aprendi isso, acabou, nunca mais eu parei. Isso, inclusive sou até pastor, né? Isso não é uma mera coincidência não, né, irmão? Isso é algo que nasce dentro do coração. O chamado é algo que nasce dentro do coração de cada um de nós. Quando você ama muito uma coisa, principalmente quando é uma coisa relacionada ao reino de Deus, e você busca se aprimorar em cima disso, automaticamente você amanhã ou depois vai ser um ministro, vai ser um obreiro, vai ser um pastor, vai ser uma pastora, vai ser um missionário, enfim, né? Aquilo que Deus te chamar para fazer, assim vai acontecer, né? Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Se encontra em Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7 e versículo 11. Quem trouxe a Bíblia, abre a tua Bíblia aí. No Evangelho de Lucas. Quem achou, diz amém. Todos acharam? Quem não trouxe a Bíblia, eu vou pedir para prestar bastante atenção. Glória a Deus. Eu gosto muito dessa passagem, desse texto das Sagradas Escrituras, que fala a respeito de uma mulher que sofria muito, porque na vida dela ela teve que conviver com muitas perdas. Amém?
Eu admiro a vida dessa mulher aqui. E gosto muito dessa passagem, porque a gente vê claramente o Deus que nós servimos através dessa passagem aqui. Quem ainda não conheceu Jesus, quem ainda não sabe muito sobre Jesus, quando lê essa passagem aqui e entende, não tem como ele não se apaixonar por Jesus. E aquele que está sofrendo ou passando por momentos turbulentos, quando lê essa passagem também, não tem como ele não se acalmar e tranquilizar o teu coração. Quem crê que a palavra de Deus é verdadeira? Você crê? Então quando a gente lê isso e a gente crê na palavra, aquele que está aflito vai ser confortado. Aquele que não conhece Jesus vai se apaixonar pelas atitudes dele. Eu queria compartilhar isso com você, porque hoje, os dias de hoje, o que mais tem é pessoas sofrendo, amarguradas, ansiosas por causa das perdas na caminhada, chorando, crentes depressivos, pessoas tirando a própria vida. Você conhece alguém que tirou a própria vida esse ano ainda? Você conhece? Eu conheço. Pessoa que tirou a própria vida. Sabe por quê? De tanto chorar, de tanto sofrer. Ele pensou que a vida dele tinha acabado. Mas o que a palavra de Deus diz? Que enquanto a vida, a esperança, né? Mas ele não esperou, por causa da dor, por causa do sofrimento. Pessoas, estou falando que eu conheço, mas se a gente for fazer uma pesquisa e ver quantas pessoas fazem isso por dia, amém? Inclusive pastores, obreiros, crentes. Eu queria que você que está aqui nessa noite, passando por um momento turbulento, na tua família ou com você mesmo, eu queria que você saísse daqui nessa noite com o teu coração tranquilo. Eu queria que você saísse daqui nessa noite com esperança no teu coração, de saber que a qualquer hora, a qualquer momento, Jesus pode aparecer no teu caminho e mudar o curso da sua história. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Então, Evangelho de Lucas capítulo 7, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma numerosa multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mulher que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Mulher, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e os que levaram o caixão pararam e Jesus disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E entregou, versículo 15. E o defunto assentou-se e começou a falar,
e entregou a sua mãe, e todos se apoderou o temor de Deus, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o teu povo. Amém? Só até aqui por enquanto. Nós vamos ler a palavra de Deus. Meus queridos, eu queria que você fizesse uma meditação aqui com o pastor. Diz a palavra de Deus que Jesus, pouco depois de ter deixado Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, ele estava ali fazendo a obra, né? Jesus é brincadeira, né, irmão? Jesus não parava hora nenhuma, né? Você é cristão, irmão? Vou até sair do tema um pouquinho aqui, mas você é cristão ou você é crente? Mas pastor, é a mesma coisa. Crente, cristão, evangélico é a mesma coisa. Não, querido, não é a mesma coisa não. Evangélico é uma coisa, gospel é outra, crente é outra, cristão é outra. Amém? O cristão segue a Cristo, ele se espelha em Cristo, a referência dele é Cristo. Amém? O crente segue a igreja, segue as pessoas, segue muita coisa, menos Cristo. Ele é crente, ele é simpatizante, ele gosta de ir na igreja de vez em quando, ele gosta de orar de vez em quando, ele lê a Bíblia só quando ele vai para o culto. Ele é crente, porque ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Uai, pastor, tem algum mal nisso? Não, não tem mal nenhum nisso, não estou criticando nada não. Só estou querendo dizer para vocês que tem uma grande diferença. E eu gosto muito de aprender com o meu Jesus. Ele não parava. Jesus não parava um segundo. A todo tempo ele estava fazendo a obra. A todo tempo ele estava levando alegria para alguma família. A todo tempo ele estava intercedendo pelos necessitados. A todo momento ele estava curando os enfermos. A todo tempo Jesus estava se preocupando com o aflito. Ele acabou de sair de Cafarnaum e curou aqui um servo de um centurião, e ele já parte para Naim para fazer a obra. Amém? Jesus, irmãos, não precisava passar em Naim. E eu vou te explicar o porquê, irmão. Jesus não precisava passar em Naim. Naim ficava um pouco distante do destino de Jesus, porque Jesus agora estava voltando para a Galileia. É como se Tupaciguara fosse Cafarnaum, e Uberlândia fosse a Galileia. Aí Jesus veio em Cafarnaum, curou o servo do centurião. Agora ele tinha que voltar para a Galileia. Aí ao invés dele pegar a estrada aqui, ó, Capitu ali, sentido para Uberlândia, ele pega e volta aqui por Araguari. Será que ele estava dando uma volta ou não? E eu penso que alguns discípulos disseram: Senhor, mas não precisa da gente dar essa volta não. E ele, do jeitinho dele, continua andando, falando: se quiser me segue, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou Deus, eu que sou Jesus, eu que sou o Messias, eu que sou o Filho de Deus. O onisciente aqui sou eu, então me segue. Deixa eu guiar, deixa eu tomar conta. Amém? Eu que estou na direção. Eu penso que Jesus foi falando isso para os discípulos.
Então olha a volta que ele deu para ir em Naim. Porque lá em Naim tinha uma mulher sofrendo. Tinha uma mulher sofrendo lá em Naim. Eu queria, antes de falar da vida dessa mulher, meu irmão, eu queria te contar a história dessa cidade de Naim. Naim era como se fosse uma currutela. Quem conhece o Brilhante aqui? Alguém conhece? Já foi no Brilhante? Naim é como se fosse o Brilhante. Tem nem cemitério. Ou no Brilhante já tem cemitério? Tem já? Agora tem, né? Mas Naim, se você ler a Bíblia aqui, você vai entender que Naim não tinha nem cemitério. Eles estavam saindo da cidade para sepultar o seu morto. E eu queria te falar uma coisa, meu irmão. Ninguém ia em Naim. Naim era uma currutelazinha desprezada, igual muitas currutelas que a gente vê aí nessa vida aí. A gente viaja muito, então a gente sempre vê uma cidadezinha ou outra onde ninguém vai, onde ninguém vem. O povo pode dormir lá no meio da rua, não acontece nada, porque lá ninguém vai. Quem dá valor àquela cidade? Deixa eu te fazer deixa eu ir além. Quem dá valor lá no Brilhante? Quem? Vamos dar um rolê? Vamos lá no Brilhante. Vou comprar uma casa agora. Deus me abençoou, estou com condições. Vou comprar lá no Brilhante. Não estou aqui, irmãos, diminuindo e nem desprezando nossa Brilhante ali não, viu, gente? Só estou querendo mostrar para vocês que ninguém ia em Naim. Quando as pessoas passavam por aquele caminho, eles iam em 2 lugares somente. Porque ali perto de Naim tinha 2 pontos, vamos falar assim, turísticos para os judeus. O Monte Tabor, que ficava acima de Naim, e abaixo de Naim tinha um vale chamado Vale do Armagedon. Então quando as pessoas passavam por ali, ou ia no monte ou ia no vale. Ninguém se importava com Naim, ninguém valorizava Naim, ninguém tinha prazer em ir até aquela cidade, porque considerava aquela cidade pequena, considerava aquele lugar às vezes sem valor. Meus queridos, quantas pessoas têm nos considerado pequenos e sem valor? Será que você já passou por isso, sim ou não? A pessoa olha para você, te menospreza, te considera pequeno, te considera sem valor, não faz questão de você. Isso já aconteceu com você? Ou só com o pastor aqui que aconteceu? Naim era assim. Eu me coloco no lugar de Naim, aquela cidade. Oh meu Deus, eu sei exatamente o que Naim passou naquele tempo e as pessoas daquele lugar, né? Mas aí, naquela cidade morava uma mulher que era viúva e agora estava perdendo o seu único filho. Meus irmãos, naquele tempo as mulheres não tinham autonomia, autoridade nem para falar, nem para abrir a boca. Naquele tempo, meu irmão, a única profissão liberada para uma mulher, sabe qual que era? Chuta aí. A prostituição. A mulher que trabalhava naquele tempo era prostituta. Porque não podia fazer nada. Quem tinha que cuidar da mulher era quem? O marido. E quando a mulher não era casada?
Ela ficava almejando o dia que ia casar. Mas e quando ela era viúva? Por isso que Jesus disse, e as Sagradas Escrituras diz: cuidem da causa do órfão e da viúva. Sabe por quê, meu irmão? Porque a que não casou ainda tinha família e esperança que um dia ia se casar e alguém ia cuidar dela. A que era casada tinha um marido. Mas e a viúva? Quem ia cuidar dela? Porque uma vez que a pessoa saiu de casa naquele tempo, ele não voltava mais não, irmão. Você acha que a pessoa casava aí, ficava viúva, ou senão não dava certo o casamento, a pessoa corria e voltava para a casa do pai e da mãe de novo? Aquela pessoa ficava desamparada, sozinha ali, ter que se virar agora. Então aquela mulher, eu fico pensando no sofrimento daquela mulher. Enterrou o marido, ela já tinha feito aquela caminhada, ela já tinha feito uma vez, irmão. Naquela estrada ali, ela já tinha passado uma vez. Ela sabia direitinho a dor que ela ia passar. Porém agora, quando o marido se foi, ela tinha o filho. Então logo aquele sofrimento foi se acalmando, acalmando e acalmando. Mas agora ela perdeu o único filho. Pensa no sofrimento daquela mulher. Eu quero te perguntar, você acha que você está sofrendo? Você acha que o que está acontecendo na tua vida está te causando sofrimento? Então eu quero que você pense no sofrimento dessa mulher comigo nessa noite. Eu gostaria que você fizesse como Jesus nessa noite, amém? Porque muitas das vezes nós pensamos que a nossa dor é maior do que a dos outros. Nós pensamos que a nossa dificuldade é maior do que as dos outros. Nós queremos prioridade, porque nós falamos, eu estou sofrendo, eu estou com problema, eu estou passando por luta, eu preciso resolver. Porém o teu vizinho do teu lado está com muito mais problema do que você, está passando muito mais luta do que você. Às vezes nem crente ele não tem nem a quem rogar, ele não tem nem a quem recorrer, e você está aí reclamando. Ai, irmão, aquela mulher não tinha mais ninguém, mais ninguém. Aí eu quero te convidar a ser um cristão, amém? Jesus se deslocou e deu essa volta. Sabe por quê? Porque Jesus dá a volta ao mundo, se for preciso, meu obreiro, para ver a felicidade no teu rosto, meu obreiro. Ele corta caminho 300 quilômetros, se for preciso, para ver o teu sorriso. Sabe por que Jesus chegou e foi até aquela cidade desprezada onde ninguém ia? Ele falou, mas eu vou, porque lá tem uma mulher sofrendo, precisando sorrir. Porque ali naquele lugar tem uma mulher que não tem ninguém por ela. Sabe o que Jesus fez? Ele sentiu a dor dela. O que significa a palavra compaixão? É sentir a dor do próximo, do outro. Diz a Bíblia que Jesus, quando chega, vê aquela mulher, ele diz, mulher, não chores. A palavra diz que Jesus se compadeceu dela, ele sentiu a dor dela. Por isso que ele se deslocou, meu irmão. Por isso que ele deu volta. Ele falou, não, vamos por aqui, porque tem uma pessoa ali sofrendo. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Quando você sofre, Jesus sofre também, meu irmão. Quando você chora, ele também chora. Sabe por quê? Porque ele não se alegra com a sua dor, ele não se alegra com o seu sofrimento. Pelo contrário, ele quer solucionar o teu problema, ele quer te ajudar, meu irmão. A Bíblia diz que Jesus chega naquela mulher e diz, não chora. Mas como que ela ia parar de chorar, meu irmão? Como que ela ia parar de chorar? Tem coisa, meu irmão, que palavra não adianta não, meu irmão. Tem situações que conselho, abraço, palavra
Não adianta não, tem situação que você precisa fazer acontecer e trazer de volta a esperança na vida da pessoa. Você vai abraçar, você vai chorar junto, você vai dizer que Jesus ama, mas ela vai voltar para casa, vai abrir o armário e não tem nem 5 quilos de arroz lá para ela fazer. Tem situações que não adianta abraço, tem situações que não adianta. E Jesus percebeu isso. Ele disse para ela: não chores. O que aquela mulher respondeu? O que ela falou para Jesus? Tem algum relato de algo que aquela mulher falou? Não, tá bom, Jesus, vou parar de chorar. Não, tá bom, Jesus, o Senhor tem razão, tudo vai dar certo. Foi isso que a Bíblia diz? Não, Jesus tentou falar para ela através de palavras: não chore. Mas Jesus olhava para aquela mulher, eu acredito que ela chorava era ainda mais. Então ele falou: eu tenho que fazer algo aqui para mudar a história dessa mulher. E ele vai até aqueles que estavam levando aquele caixão. Inclusive eu quero te dar uma palavrinha sobre isso. Diz a Bíblia que a mulher saía da cidade e uma multidão ia com ela, carregando o quê? O morto. E aquela mulher estava lá inconsolada. E não havia ninguém para consolar ela. Mas para carregar o morto dela tinha uma multidão. Mas para afundar o morto dela, jogar o morto dela lá e mandar a terra, tinha uma multidão, meu. Deixa eu te falar uma coisa, para chorar com você e para te ajudar a solucionar os teus problemas, é só Jesus, meu. Mas para te ajudar a enterrar o teu morto, é muita gente. Então confie em Jesus, meu. Segue a Jesus, ame a Ele de todo o teu coração, porque nesses momentos Ele será o único que vai chegar até você e vai dizer: não chores. Foi até aquela mulher, chegou até aquele caixão, falou: para, tocou naquele caixão e disse para aquele jovem: levanta. Eu ordeno, levanta. Diz a Bíblia que aquele jovem se assentou e as pessoas começaram a se espantar e glorificar a Deus, né? Porque um milagre estava acontecendo naquela hora, naquele momento. Um milagre estava acontecendo ali, meu. Para a gente encerrar, eu sou breve, viu, pastor? Para a gente encerrar, queria fazer mais um pensamento. Aquela mulher saía com o morto, chorando, sofrendo. Nem sei o que ela pensava. Pode ser que ela estava indo e falando assim: ao fim, acabou, já era minha vida agora. Ela nem imaginava, irmãos, que enquanto ela saía com a morte dela, a vida ia vir de topa com ela. Ela nem imaginava, meu irmão, que enquanto ela saía com o morto dela, a vida ia entrar de uma vez por todas no caminho dela. É por isso que eu quero te dizer, meu irmão, para de reclamar, para de desistir por qualquer coisinha, para de abandonar as coisas e dizer que é o fim. Porque quando você menos esperar, Jesus virá até você e vai solucionar o teu problema. Amém? Então, calma, porque Ele sabe a sua dor. Calma, porque Ele sabe o seu sofrimento. Amém?
Eu disse que Naim era uma cidade desprezada, não era? Não disse? Até o dia em que Jesus pisou lá, né? Porque depois que Jesus pisou naquela cidade, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, versículo 16 diz: de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o teu povo, e correu dela a fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Naim era desprezada só até o dia em que Jesus pisou naquela cidade, porque a fama de Naim e daquela mulher correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Agora as pessoas não iam mais só visitar o monte, as pessoas agora não iam visitar mais só o vale, as pessoas agora iam dizer: vamos lá em Naim, naquela terra abençoada, onde milagre foi operado, onde Deus pisou ali naquele lugar e operou maravilha. Você pode estar passando por um momento difícil agora, você pode estar sendo desprezado agora, mas Deus pode te exaltar de forma que você, nem mesmo você vai entender, meu. Tenha calma, suporta, tenha fé. Amém? Eu queria deixar essa palavra para a glória de Deus e agradecer muito a oportunidade do pastor Emílio, da igreja. Peço a Deus que todos os irmãos tenham entendido essa palavra e que todos possam ir para o seu lar, como eu disse no começo, tranquilos, em paz, esperançosos, aguardando o dia em que Jesus virá tocar sobre a tua vida também. Amém? Aleluia. Vocês podem glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E verdadeiramente é isso.